Julho é o mês em que celebramos a força da mulher negra. Dia 25 é Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E para comemorar a vitória de tantas guerreiras que vieram antes de nós, o Nação escolheu um movimento de contestação e resistência de gênero que une música e poesia nas ruas. O Slam Resistência mostra que nesta batalha a arte sempre vence e todos saem mais fortalecidos para a luta. Vocês que falam becos e vielas, sabe quantos centímetros cabe em um menino? Sabe de quantos metros ele despenca quando uma bala perdida o encontra? Sabe quantos nãos ele já perdeu a conta? Quando vocês citam quebrada nos seus TCCs e teses, vocês citam as cores da parede natural, o tijolo baiano, vocês citam os 6 filhos que dormem juntos, vocês citam que geladinho é bom só porque custa R$1, vocês citam que quando vocês chegam para fazer suas pesquisas, seus vidros não se abaixam, não citam, não escutam, só falam falácias. Suas laudas não comportam o batuque dos peitos laje vista para o córrego. Seu corretor corrige as estruturas dos madeirites. Quando eu me estreito no beco feito para os meninos P de impróprio, eu me perco e peco por não saber nada, por não ser geógrafa. Invejo tanto esses meninos mapa. Pensa comigo que bonito se fosse peixinho fora d'água a desbicar no céu, mas é réu na favela, lhe fizeram pensar voos altos, voa, 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 aviãozinhos, menino corre, corre, faz seus corre, 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 podia ser adaga, flecha, lança, mas é lançado pra fora, vive pela margem. Vocês já pararam pra ouvir alguma vez o sonho dos meninos? É tudo coisa de centímetros, um pirulito, um picolé, um pai, uma mãe, um chinelo que lhe caba no pé, um aviso, quanto mais retinto, menino, mais fácil de ser extinto. A paulista Roberta Estrela Dalva é uma multiartista, tem ligação forte com o teatro e a música e atua também como apresentadora. Ela se define como uma atriz MC e aceitou falar com o Nação à distância para explicar como é que o movimento Slam de poesia entrou na sua trajetória. Minha relação com o Slam começou lá em 2005, quando eu fazia parte de um grupo que chamava Frente 3 de Fevereiro, e eles apresentaram uns vídeos para mim. A gente estava montando um espetáculo e eles falaram: a gente quer uma coisa que é um ator, mas é um ator, é meio rapper, é isso aqui. E deram uns vídeos que eram sobre spoken word e um chamava Slam Nation, que era um campeonato nos Estados Unidos, e outro chamava Slam, que é com um dos meus ídolos, que é o Saul Williams até hoje. E aí eu viajei, eu estava fazendo uma peça na época que era Vai Te Catar, que era um solo de poesia falada. Eu viajei para Nova York e fui no Slam pela primeira vez. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei: eu quero ir no Slam, eu quero ir. Procurei, não tinha Slam no Brasil. Então eu propus para o Clube Bartolomeu, vamos fazer um. E de lá para cá, de 2008 para cá, hoje em dia, começou com um, hoje em dia tem mais de 50 e tantos em mais de 10 estados. E o negócio tá multiplicando, tá uma febre e é muito legal. Eu fui para a Copa do Mundo de Slam também, isso daí contribuiu bastante para as coisas que eu faço hoje aqui. A Copa do Mundo acontece todo ano em Paris e daí eu sou curadora do Rio Poetry Slam, que é um festival internacional que tem no Rio de Janeiro, e também do Flup Slam BNDES, que é um nacional. Além disso, a gente organiza junto com o Bartolomeu o Slam BR, que é o campeonato nacional, e agora estamos organizando o Slam SP. É muita ideia que vem, mas precisamos colocar em prática. E além de grana, precisamos de gana, estratégia e tática, pois ainda não encontramos a fórmula mágica e é preciso desapegar do passado, virar o disco, virar a página, superar o sistema binário, ampliar o vocabulário, plasmar vitória na maior disputa, que é pelo imaginário. Nova luz, novo diretor, novos atores, novo cenário, pois não adianta negar, a nova era chegou, ela é real e se chama Aquário. E se isso for só poesia e o peito não para de sangrar, se as palavras não derem conta e nada mais adiantar, se é como a selfie makes you wonder how you keep it going under, dá um play no Stevie Wonder e deixa a roda girar. E como foi trazer essa iniciativa aqui para o Brasil? Que experiências de outros países te inspiraram? Bom, hoje em dia o Slam, eu acho que pela própria situação que a gente vive, né, do levante aí das forças brancas heteronormativas, ele está bastantemente calcado nas questões de gênero e raça, né? Isso não tem que ser uma regra, porque o Slam, ele é o espaço da diversidade. Eu acho que um dos motivos mais importantes que inspira a gente a fazer o Slam é essa diversidade. O Slam é um lugar que qualquer pessoa chega, qualquer pessoa se inscreve, qualquer pessoa fala, não precisa de credencial nenhuma, não precisa de estilo nenhum, não precisa de estudo nenhum, nem de pré-requisito nenhum. Todas as pessoas são bem-vindas.
E se o espaço está sendo ocupado por essas pessoas que precisam dizer desses assuntos, é isso aí. O que a gente vem conversando é que, com o tempo, eu acho que a linguagem, a gente vê os meninos aí, né, como é que se começa, a linguagem vai se apurando, a estética vai se apurando, né? Mas se o começo de um slam for você ir lá e gritar e dar seu depoimento, é isso aí. Demo, mole pro demo, pro azar ou pro Kojak. Aí não deu mais tempo de desviar do ataque, fugir do baque. Pra aquilo tudo passar, tive que rezar o terço todo, já que não boto muita fé no Rivotril e nem no tal Prozac. O que essa experiência da poesia na rua traz para os poetas e também para o público? E qual é o papel da internet nesse processo? A experiência do slam é muito mais sobre ter sua voz ouvida do que sobre falar. Parece a mesma coisa, né? Eu vou lá pra falar, eu vou lá pra ter voz. Na verdade, o slam não dá voz pra ninguém, porque todo mundo já tem voz. E eu acho que você... o slam tem mais a ver com ouvir do que falar, porque você, numa noite de slam, no máximo que você vai falar tem 3 rodadas, são 9 minutos, porque seus poemas têm 3 minutos cada um, é uma das regras do slam, né? Ter no máximo 3 minutos. Então você vai falar, se você for bem, 9 minutos vai ouvir 3 horas, às vezes. Então é uma experiência de aprender a ouvir uma opinião que é diferente das suas vezes, de aprender a dar ouvido a alguém da mesma maneira que a pessoa dá ouvido a você, né? Aprender a ouvir da mesma maneira que você fala. Então, eu acho que o slam tem mais de importante para ensinar pra gente a ouvir. É sentar ali e praticar essa ágora política, poética, né? No momento que a política tradicional, o campo da política tradicional está esgotado, assim, né? A política partidária, ensinaram pra gente que política é só política partidária. Mas se juntar numa noite de slam, ali, numa comunidade, e criar comunidades e trocar experiências através da poesia, é um ato político e revolucionário até, porque a poesia, ela transcende, né? Essa miséria que a gente vive de trabalhar, comer, ganhar dinheiro, que a sociedade capitalista vem imprimindo pra gente, que é o mais, o melhor, o mais bonito, o mais rico, né? Aqui a gente tem palavra, o corpo e a voz, então acho que esse é o advento. E sobre a internet, eu acho que total, né? Tem vídeo que tem 2 milhões de acesso, vídeo que tem, né? O Slam Resistência é um exemplo que está conhecido no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Até no mundo inteiro. Eu cheguei fora do país, no México, por exemplo, as pessoas veem, eu vi o Slam Resistência. Então a internet está aí como um portal, como ferramenta para a gente usar e para o Slam também para divulgar, né? Para difundir a palavra. Spread the word, como dizem os americanos, espalhar a palavra, como nós dizemos. É isso aí. Slam! Peleia! Slam! Peleia! Aqui no Rio Grande do Sul, o slam também ganha força. Em Porto Alegre, os encontros são organizados pelo Slam Peleia. Slam! Peleia! Mas ecoou o teu xingamento e eu não consegui te fazer me entender com empatia. Um carro e uma bici, um homem e uma mina, só queria que o fluxo se invertesse. Quem sabe tu me entendesse, ao menos por um dia. Slam! Nós fizemos uma conexão com a Roberta Estrela d'Alva, de São Paulo, e muito de um desejo de poder fomentar a cultura com esse olhar que hoje vem surgindo muito forte em torno de manifestações, e a gente queria entender como é que a gente ia para além disso, né? Como é que as manifestações que a gente participava geravam algum conteúdo. Eu acho que o slam foi um formato muito cheio de riqueza que a gente encontrou para poder fazer isso, já que ele já acontece há mais de 30 anos no mundo, né? A gente está em contato com o Slam BR, que fica em São Paulo, e eles organizam uma final para mandar um poeta para o Campeonato Mundial. Então aqui nós temos 13 slams em Porto Alegre. É um formato em código aberto, então pessoal, são regras básicas, montar, fazer a poesia na rua e convidar a população para participar. Tirar essa poesia da academia, desse formato mais formal que a gente conhece, e trazer para o povo, que esse formato na rua, expandido, onde as pessoas têm um contato e podem se expressar junto. A gente tem ficado muito surpreso, porque a gente não imaginava que fosse reunir tantas pessoas de tantos espaços diferentes, né? O slam, por ter essa característica de vir de uma origem de Chicago e ter essa característica de uma população trabalhadora fazer e criar o slam, eu acho que isso conquista muitas pessoas. São slams diferentes com propostas, tem slam que tem uma temática específica. O nosso é uma temática muito aberta para a gente poder acolher o maior número de pessoas. Mas a ideia é que seja essa, a ideia do slam foi criada para as pessoas falarem muito do agora. Desde a infância, acostumados a ser acompanhados pelas câmeras de vigilância, com os olhares de desconfiados dos seguranças, a cada passo,
pela cor da nossa pele, nossos traços. Para eles tá bom, para nós nunca foi fácil. Igualdade é o mínimo, mas vai lá na quebrada e assiste o extermínio dos nossos jovens que quando não são negros, são pobres. E o nosso erro é ter uma grande semelhança com nós mesmos. E a nossa meta é chegar até os 20, sem ser morto, sem ser preso, sem ter medo. E ainda dizem que no Brasil não existe racismo, nem injustiça. Então alguém avisa isso para a polícia, que por aqui é abordagem violenta de rotina comum. E o nosso povo continua indefeso, talvez esperando surgir um novo zumbi. Enquanto isso, dividimos esse peso em nossos ombros. As quebradas são senzalas ou são quilombos? Resistência. É um feed muito massa, assim, tipo, de tu receber na hora o feed do que você faz, né? Porque tu costuma escrever, às vezes são coisas bem pessoais, ou também não. E tu falar pro público ali, de ver como é que ele recebe na hora, assim, a força que ele recebe é muito massa, assim, tipo, tem uma energia muito forte, saca? Tipo, e eu costumo falar algumas coisas mais sérias, assim, tipo, sobre genocídio da população negra e tal, e daí, tipo, ver como o público recebe isso é muito da hora, assim, tipo, é muito forte mesmo, assim. As pessoas têm que se expressar e acho que para além de protesto e manifestação, criar um espaço para as pessoas estarem se comunicando é muito forte, né? Vendo os vídeos eu me interessei, daí quando veio teve a primeira edição aqui, acabei colando e conhecendo. Poesia marginal, né? Às vezes só me encontro longe, observando seus muros, grafites coloridos relutantes no escuro, como um acento em movimento, sentindo rumo ao centro, sentindo o vento doce. Brisa da manhã me desperta emoções tão frias outro dia nos minutos que se vão. Na primeira edição que eu vim conhecer e tal, acompanhar, eu participei como jurado, né? E aí, gostando, escrevi alguns poemas, já faço uns rap, né? Então, normal, fluiu. O rap, ele é poesia, então tá tudo junto e misturado, né? Uso da minha voz para expressar minha vivência, aprender com meus erros a ter consciência. Um dia me falaram, vai, explore, mas tem uma barreira que ainda me cobre. Organiza que o flow sozinho se desenvolve, eu vou fazer minha rima rica, mesmo eu sendo pobre. Não desiste, negra, não desiste. Ainda que tentem lhe calar, por mais que queiram esconder, corre em tuas veias força Yorubá axé, para que possa prosseguir. E para saber um pouco mais do movimento Slam de poesia, a gente conversa agora com a Mel Duarte, que é slammer e poeta, né? Mel, como é que começou esse teu envolvimento com a poesia? A poesia, na verdade, eu conheci muito nova. Conheci aos 8 anos de idade, na escola. E, enfim, me encantei pela poesia e a partir daí comecei a praticar em casa, escrevendo versinhos soltos, assim, nada muito sério. Mas conforme eu fui crescendo e fui conhecendo um pouco mais desse mundo, eu fui me apaixonando e falei assim, poxa, acho interessante, é diferente, até porque quando eu cresci eu não tinha referência de pessoas vivas que escreviam, então isso também ficava na minha cabeça, né? Como que será que são os poetas de hoje em dia? Quem são essas pessoas? E comecei a me envolver com isso, principalmente por conta dos saraus. Foi onde eu descobri um espaço que eu podia levar minha arte, porque até então eu fazia poesia e guardava só para mim, porque eu achava que não era algo interessante para ninguém, que o que eu escrevia não seria, enfim, nada que eu tivesse que compartilhar com as pessoas, mas conforme eu fui me envolvendo com esse mundo, com esse movimento, eu percebi que não, que na verdade é importante sim que eu tenha minha voz ativa, que eu conte a minha história a partir da minha vivência, né, do meu viés. Eu fui crescendo, escrevendo, mas sem nenhuma pretensão de trabalhar só com isso ou de chegar a nenhum espaço específico. Eu só escrevia por uma necessidade minha, íntima, de colocar tudo aquilo que eu sentia para fora. E o slam, na verdade, começou há pouco tempo, há uns 5 anos, que eu comecei a praticar e a participar do slam, que é uma outra modalidade aí da poesia falada, né? Eles precisam saber que a mulher negra quer casa para morar, água para beber, terra para se alimentar. Que a mulher negra é ancestralidade, djembês e atabaques que ressoam dos pés. Que a mulher negra tem suas convicções, suas imperfeições, como toda mulher. Eu vejo que nós, negras meninas, temos olhos de estrelas que por vezes se permitem constelar. O problema é que desde sempre nos tiraram a nobreza, duvidaram das nossas ciências e quem antes atendia pelo pronome Alteza, hoje trava lutas diárias por sua sobrevivência.
É preciso lembrar de nossa raiz, semente negra de força matriz que brota em riste, mãos calejadas, corpos marcados sim, mas de quem ainda resiste. E não desiste, negra, não desiste. Mantenha sua fé onde lhe couber. Seja espírita, budista ou do candomblé. É teu desejo de mudança, a magia que traz na tua dança que vai lhe manter de pé. Qual é a diferença principal aí para ti como artista de participar desse movimento, né? Como é que tu fez essa migração aí? Porque exige também uma apresentação, uma performance muito forte do artista, né? Na verdade, o slam ele é um braço do sarau. Eu acredito que todo mundo que quer participar e quer se envolver no mundo do slam tem que começar no sarau, tem que se expor ali, tem que praticar ali, porque ele é um espaço de experimentação. É isso, o slam ele já traz uma outra responsabilidade, é um jogo, mas de qualquer forma tem essa questão da brincadeira, mas todo mundo fica, poxa, é competição, então, eu quero ganhar e tal. Então você tem que estar um pouquinho mais preparado para ir brincar no slam. Mas, assim, eu acho que acaba sendo um movimento natural. Para quem gosta da palavra, para quem quer se expressar, você acaba descobrindo todos os lugares onde você pode, né, vir com o seu discurso e trazer a sua palavra. Então, o slam é mais um espaço para se apresentar. É claro que tem algumas regrinhas, algumas outras coisas, mas faz parte da brincadeira e acaba ajudando muitos poetas também a evoluir muito na escrita e na performance. Assim, que eu percebo que o slam também veio para ajudar a galera a focar mais nesse trabalho como poeta, como performances, assim, sabe? Eu acho isso muito bacana. Você, mulher negra, cujo tratamento majestade é digna, livre que arma seus crespos contra o sistema, livre para andar na rua sem sofrer violência. E que se preciso for, levanta a arma sim, mas antes luta com um poema. É uma forma também de levar para mais pessoas, daqui a pouco o poeta que tem uma certa timidez, cria coragem, né? Sim, total. Acho que o slam acabou abrindo mais a percepção das pessoas para a própria poesia, né? Então faz com que mais pessoas queiram participar, sejam mais adeptos a esse movimento. Assim, eu percebi que com o slam a gente conseguiu dar mais visibilidade para a poesia do que com o movimento dos saraus, por exemplo. É diferente, tem alguma coisinha ali ainda do slam, acho que até pelas poesias, pelos textos que as pessoas apresentam, isso acaba agregando mais pessoas, assim. Com certeza, ocupar o espaço público eu acho que é assim, essencial para quem quer trabalhar com a poesia, quem quer trabalhar com a palavra, tirar ela daquele pedestal, daquele lugar que é inacessível e trazer de volta para a população. O seu discurso machista machuca, e a cada palavra falha, corta minhas iguais como navalha. Ninguém merece ser estuprada, violada, violentada, seja pelo abuso da farda ou por trás de uma muralha. A minha vagina, a nossa vagina não é lixão pra dispensar as suas tralhas. Canalha, tanta gente alienada que reproduz esse discurso vazio e nem adianta dizer que é só no Brasil. Dá para se falar de tudo, né? A poesia é um espaço aberto e democrático. É que para batalhas, para certas questões, é isso. Alguns temas eles são mais latentes e até por conta do público que vivencia aquilo que assiste, isso. São questões das nossas inquietações, tipo, nesse momento. Então, é o que eu falo. Adoraria poder falar muito mais de natureza, de coisas mais leves, mas eu, Mel, estou num momento de muita indignação, então eu preciso também colocar para fora isso. Mas, assim, dá para se falar sobre tudo. O meu livro, por exemplo, eu trago várias temáticas, não só sobre a questão da mulher negra, não só questões sociais. Tem desde questões até poemas eróticos, românticos, sensíveis, espirituais. Então, acho que, na verdade, a gente absorve muita informação e vai dispersando elas, né, a certos pontos. Mas, assim, para você participar de um slam, você sabe que são certos tipos de textos que vão te dar um pouco mais de... Eu posso dizer, acho que as pessoas vão acabar assimilando mais fácil, sabe? Assim, então, às vezes, se você vai com um texto muito romântico, talvez não seja aquele que você vai conseguir ganhar. Não sei por quê, acho que a gente tem que mudar um pouco isso, até porque falar de amor faz bem. E a gente está num momento tão pesado que, às vezes, é bom receber umas informações mais leves. Mas acho que tudo isso também vai variando, né? Do público que está ali para assistir, de como a pessoa está trazendo aquele texto. Já vi pessoas ganharem slams com textos muito sensíveis. Deixe que os anseios adquiram perspectivas, que os afagos viciem e peçam pelos mesmos poros. Pairam aromas, coram-se os rostos, percebem-se os corpos. Eu, aprendendo a erguer edifícios, enquanto você destrói quarteirões. Você,
que sabe tirar um trem do trilho, como brincadeira de menino, que conta com a leveza da brisa da tarde. Sorrindo me deixa em desalinho, confusa com esse caos organizado, sem saber o caminho da viagem. E mesmo antes de ir, já nem quero voltar. Menino, pra que tanta mística? Não me veja como ríspida, mas eu não entendo de física quântica. Vem, me afaga, forma é anatômica, que me perca entre sua cântica. Apenas tenha zelo com palavras lâminas, para que não perca sua lírica e nosso encontro acabe como bomba atômica, deixando vestígios, quiçá, fórmula química. Quando te provei, presenciei o teu gosto enântico, o que me fez delirar, ter sonhos utópicos. Você me vasculhou, chegou no meu íntimo. Isso tudo é real? Sequer lógico? De fora provoca abalos sísmicos, por dentro meu eu caótico. Quando longe perco parte, chega a ser trágico. É loucura, eu sei, um querer súbito. Tua mãe posso sentir, é África. Teus sons me elevam de forma rítmica. Assumo, a troca é energética. De fato, preto, eu e você, encontro kármico. E como é que tu trabalha na tua poesia a experiência de ser uma mulher negra? Quando eu comecei a escrever, eu me questionava muito quem eram as mulheres negras que escreviam, onde elas estavam, se elas eram acessíveis. Eu demorei muito para conhecer essas mulheres, demorei muito para ter acesso aos livros dessas mulheres, assim. E, enfim, conforme eu fui crescendo, fui sentindo a necessidade de falar sobre questões que eu, como mulher negra, passava, questões que eu percebia para com a sociedade, assim, eu entendi que aquilo era importante. Até um determinado momento, eu ainda ficava muito insegura de falar sobre isso, por várias questões, assim, mas acho que a partir do momento que eu fiz o meu primeiro poema falando a respeito disso e tive um retorno de muitas meninas, foi onde eu comecei a entender a importância de se levantar certos temas e de que, assim, a nossa palavra pode contemplar outras pessoas, né? Comecei a perceber que às vezes era muito egoísmo meu guardar certas coisas só para mim, sendo que elas podiam fortalecer outras mulheres. E percebo que, principalmente com a questão das mulheres negras e das meninas, né, as meninas mais novas, porque acaba sendo um retorno, assim, que eu não tive de referência quando eu era mais nova. Hoje eu consigo passar, eu consigo entrar em escolas e debater a questão das mulheres negras escritoras e trazer essas referências, sejam as que não estão mais aqui, mas referências vivas, estar ali presente. Eu acho que isso faz toda a diferença para a gente mostrar para as meninas que, assim, se você quiser ser escritora, se você quiser ser poeta, enfim, ou qualquer outra profissão, mas como mulher negra você pode, sim, você deve, sabe? Assim, correr atrás dos seus sonhos. Nessa selva de pedra, meu teto é de zinco. Sou atleta, exercito minhas palavras para acertarem o seu íntimo. Um tanto quanto inquieta quando a vida impõe seus labirintos. Preta, poeta, de raro instinto. Não quero festa cara, nem roupa de gala. O que eles gastam em um dia é o mês que a minha mãe trabalha. Não sou ambiciosa, o meu sonho não é riquezas. Eu quero invadir escolas com histórias negras, pois durante anos fomos silenciadas, amarradas, abusaram das nossas e as convenceram de que não eram nada. Só que a minha geração não fica mais calada. Hoje minha boca é meu escudo e minha espada. A sociedade não espera pelo revide. Enquanto eles pedem por intervenção militar, é hora do levante, não haverá reprise. Pois feminicídio é uma palavra nova que uma classe reacionária nem sabe usar. Mas mesmo assim estampam cartazes e na Avenida Paulista saem com ela para desfilar. Esse tipo de coisa me causa ânsia de vômito, pois mais de 400 mulheres morrem ao mês, sendo 60% delas negras. Só que esses dados sempre são omitidos. O machismo mata todos os dias. Mas quer saber? Foi-se a época em que nos escondíamos, pois hoje já posso avistar no horizonte um batalhão de mulheres em punga, prontas para atacar. Agora já é tarde, estamos espalhadas. E temos um legado a retomar. Por hora, 40% de mulheres empoderadas, mas venho para dizer que essa estatística vai mudar. E quando menos esperarem, racistas, machistas, vocês terão que se curvar.